Fala galera abençoada do canal EDF Estudo do Fim, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez Lucas Romano e nós vamos dar continuidade nesse estudo maravilhoso do livro do Apocalipse, os 22 capítulos. Se você é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho para você receber as novas notificações dos novos vídeos que vão vir e deixa seu like, comenta para sugestão também de novos vídeos, de novos estudos, tá? Esse vídeo demorou para sair, né? A continuidade desse vírus. Essa semana minha esposa acabou pegando coronavírus. Apesar do meu teste ter dado negativo, eu creio que eu também peguei, mas fiquei bem ruim, febre. Mas graças a Deus estou de volta aqui e vamos continuar esse estudo maravilhoso, né? O Senhor renovou as minhas forças para eu poder gravar mais uma vez. Amém? Então, nós vamos dar continuidade nesse estudo. E a gente precisa colocar algumas perspectivas antes de continuar esse estudo. Lembrar de algumas características, né? A gente está fazendo esse estudo segundo a corrente amilenista, né? E também uma corrente pós-tribulacionista. E nós interpretamos esse livro não de forma cronológica, né? E nem literal, mas sim num ciclo de visões e visões simbólicas, né? Uma característica muito importante da literatura apocalíptica são as alegorias, o simbolismo, as numerologias. E nós vamos continuar vendo isso aqui nesse estudo do capítulo 4, o trono de Deus, tá? Conforme nós formos lendo o texto, nós vamos comentando versículo após versículo. São apenas 11 versículos, tá? E também é importante lembrar como esse livro é um livro escrito num ciclo de visões para que o povo, né, das 7 igrejas compreendesse de forma melhor, né? No verso 3 do primeiro capítulo a gente vê que bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, o pastor da congregação, ele lia para o povo e o povo escutava, né? Isso, como é um ciclo de visões, conforme era lido, isso se tornava mais fácil para a compreensão do povo, tá? Então a gente vai ver até o final dos 22 capítulos que existem 7 ciclos importantes, né? Nesses 22 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, que nós já estudamos, a gente vê o primeiro ciclo, que são as 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 cartas às 7 igrejas, né? Do capítulo 4 até o capítulo 8, verso 5, nós temos outro ciclo, que é o que nós vamos iniciar, que são os 7 selos do Cordeiro. Do capítulo 8, verso 6 até o capítulo de número 11, nós vamos ver o terceiro ciclo, as 7 trombetas. Do capítulo 12 até o capítulo 14, nós vamos ver outro ciclo, né? A tríade satânica, o dragão, a besta, o falso profeta e a ceifa do Senhor, né? Do capítulo 15 até o capítulo 16, nós temos o quinto ciclo, que é as 7 taças da ira de Deus. E do capítulo 17 até o capítulo 19, nós temos outro ciclo, a grande prostituta, a queda da grande prostituta, né? E a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? No capítulo 19. E do capítulo 20 até o capítulo 22, nós vamos ver o último ciclo, o reino milenar de Cristo e os novos céus e nova terra, onde habitam justiça, tá? Então, iniciando esse novo ciclo, agora João vai ter visões celestiais e ele é convidado a subir aos céus e contemplar coisas maravilhosas. Vamos lá? Apocalipse capítulo 4, no versículo 1 diz: depois destas coisas, e olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então a mesma voz que havia falado com João, lá em Apocalipse capítulo 1, verso 10, como voz de trombeta, quando ele se acha no Espírito, né, na ilha de Patmos, agora fala com ele também, através dessa porta aberta no céu. Então Deus permite que João agora contemple visões celestiais. E visões essas que declaram não só a presente era da igreja, mas também coisas futuras que irão acontecer. E também coisas que já acontecem no céu, né? Como a gente vai ver o trono de Deus e algumas semelhanças, tá? No versículo 2 diz: imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda.
Então João, assim como o profeta Isaías, por isso que é muito importante estudar as profecias veterotestamentárias, né? O profeta Isaías, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel. Aqui, João vai ter praticamente uma visão muito semelhante à que Ezequiel teve no trono de Deus, lá em Ezequiel capítulo 1. João vai ver um trono armado nos céus, e aquele que estava sentado no trono, ele tinha semelhança à pedra de jaspe e de sardônio. Se você for pesquisar, a pedra de jaspe e sardônio, ela é representada pela cor vermelha, né? E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao espectro de esmeralda. Então João contempla uma visão bem luminosa, algo como fogo resplandecente, né? Se a gente for verificar, por exemplo, em Ezequiel capítulo 1, a mesma visão que João tem. Ó, Ezequiel capítulo 1, a partir do verso 27. Vamos ler o 26. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. E olha como era o aspecto desse ser humano, muito semelhante à visão, semelhante a jaspe e o sardônio. Vi que essa figura era como um metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo, e havia um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva. Assim era o resplendor ao redor, e esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então, provavelmente, João usa uma linguagem humana para descrever as coisas celestiais que numa linguagem humana não poderia ser descrito. Então ele utiliza essas palavras, né, a pedra de jaspe, de sardônio, para representar essa figura gloriosa, como o metal brilhante, como fogo, para representar a glória de Deus. E realmente, eu estou suando já. E realmente a gente não existem palavras para descrever a glória de Deus, mas era algo glorioso. Algo que fez com que Ezequiel, e assim João também, quando vê Jesus, caísse como morto, né? Algo poderosíssimo. E João continua descrevendo. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça, né? Esses 24, esse número muito simbólico, provavelmente representa tanto o povo da antiga aliança como o povo da nova aliança, né? As 12 tribos dos filhos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro, que vão ser citados também lá em Apocalipse capítulo 21, né? Quando João tem a visão da Nova Jerusalém, e ele vê que a Nova Jerusalém havia 12 portões, né? Que neles estava escrito o nome dos 12 filhos, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel, e os fundamentos da cidade estavam o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, né? Então essa junção do povo, tanto da antiga aliança como da nova aliança, né? E ele vê esses tronos, esses anciãos vestidos de branco com coroas na sua cabeça, que representa poder, né? Existe uma visão descrita na Bíblia, lá em Daniel capítulo 7, e se eu não me engano no versículo 10, Daniel vê uma corte celestial que diz, é isso mesmo, ó, um rio de fogo maná, ele vê muito semelhante também à visão do trono de Deus. Continuei olhando, e até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono era chamas de fogo, né? Muito semelhante ao jaspe e sardônio, também é a visão que Ezequiel teve, e que Isaías tem também do trono de Deus. E as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. E foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Eu creio que provavelmente isso representa o povo de Deus, né? Tanto a junção do povo de Deus do Antigo Testamento como do Novo Testamento. No versículo 5 João continua descrevendo a visão.
Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, né? Isso mostra a aterradora e temerosa presença de Deus. Assim como Deus se manifestou também lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 19, a gente vê as mesmas características da presença gloriosa de Deus, que não pode ser descrita, né? Êxodo 19, no versículo 6. No versículo 16, irmãos. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo, né? Então, não só isso, novamente a completude do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, é relatada aqui novamente agora como 7 tochas de fogo, né, que são os 7 Espíritos de Deus que ardem diante do trono de Deus. No capítulo 5 nós vamos ver o Espírito Santo representado como os 7 olhos do Cordeiro, né? Os 7 chifres, né? Ele tinha 7 chifres também, e os 7 olhos também, que são os 7 Espíritos de Deus, relatados lá em Apocalipse capítulo 5, verso 6. E João continua tendo essa visão gloriosa do trono de Deus e da presença dele. E diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. Esse mar de vidro é relatado lá em Gênesis como o firmamento, é relatado na visão de Ezequiel, né? Também em Ezequiel capítulo 1. Vamos fazer a leitura? Ezequiel capítulo 1. Na verdade a gente já fez a leitura, né? Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Por cima do firmamento, né? Isso, por cima do firmamento, no versículo 26. Por cima do firmamento que está... por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante a um trono, como uma safira. E essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Então, esse firmamento, esse mar de vidro, é o que separa o mundo espiritual do mundo terreno. A gente vê que é o piso do reino dos céus, né? O piso dos céus e o teto do universo. E isso também é visto naquela visão quando Arão, Moisés, Nadab e Abiú e os 70 anciãos de Israel contemplam o Deus de Israel, relatado lá em Êxodo capítulo 24, e eles veem também algo semelhante esse mar de vidro. Olha que legal, Êxodo 24. Êxodo 24, no versículo 9, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então, existe esse firmamento, existe esse mar de vidro que separa tanto o reino dos céus, né, os céus, todo o mundo espiritual, com o reino terreno, né, o mundo natural. E além dessa pavimentação, além desse mar de vidro que separa todas essas coisas, no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes e cheios de olhos por diante e por detrás. E olha, praticamente a mesma visão que tanto Isaías, lá em Isaías capítulo 6, como em Ezequiel capítulo 1, João também tem a mesma visão desses seres viventes. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à água quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, né? Se você for ver a visão de Isaías vê também esses seres, né?
Provavelmente esses seres viventes são os serafins, né? Seres angelicais. Serafins vem do hebraico serapim, né? Não sei se é assim que pronuncia, mas significa seres flamejantes, né? Olha que interessante a visão de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, Isaías capítulo 6, verso 1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel também tem a visão desses 4 seres viventes, né? Com algumas características diferentes, né? Ezequiel capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 10. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de um ser humano. Do lado direito, os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo, o rosto de boi, e os 4 tinham rostos de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha 2 asas unidas, cada uma a outro. Com as outras 2 asas, eles cobriam o corpo, né? A gente não... Existe, se eu não me engano, Hendricks, né? Ele fala que cada ser vivente representa um evangelho, né? O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e que cada animal representa uma representação de Jesus, mas eu entendo que são seres celestiais, né? Seres celestiais que provavelmente toda a criação, os animais, os seres que vivem aqui na Terra, foram criados baseados nesses seres viventes espirituais. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 3, a Bíblia fala que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que as coisas visíveis vieram existir das invisíveis. Então, eu creio que todo mundo natural foi criado a partir desse mundo celestial, desse mundo que agora João tem a oportunidade de contemplar as coisas celestiais e aquele que estava sentado no trono. E a visão continua. Eles não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então nós temos essa visão maravilhosa que até mesmo os seres, né, os 24 anciãos que têm tronos diante do trono do Altíssimo. Nossa, eu estou suando demais. Perdão, irmãos. Mesmo esses 24 anciãos que assistem diante do trono de Deus, os 4 seres viventes que estão diante do Senhor, até eles adoram o Senhor e glorificam o nome daquele que está assentado no trono. Então, toda honra, toda glória e todo louvor pertencem ao Senhor nosso Deus, né? E a gente vê que até mesmo as coroas, né, que representam o poder, são depositadas diante do Senhor. Não que Deus precisa dessa adoração, mas até mesmo todas as coisas criadas foram criadas e o seu objetivo é glorificar o nome de Deus, porque Ele merece toda a adoração. E assim a gente termina aqui a visão do capítulo 4 do trono de Deus. E nós vamos, a partir do capítulo 5, nós vamos ver que na mão direita daquele que estava sentado no trono vai existir um livro. E a continuidade da visão, até o final do capítulo 8, verso 5, esse livro possui 7 selos, e esses selos vão representar desígnios que vão sendo preparados até o fim dos tempos, né? E isso a gente vai ver no próximo capítulo. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, se você tem algum comentário a fazer, alguma dúvida, talvez eu também não saiba, mas a gente procura a resposta, comenta aí nos comentários, deixa seu like, compartilha com seus amigos e que Deus abençoe a sua vida no nome santo de Jesus.